Graça e paz, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos mais uma vez compartilhando com os amados irmãos uma mensagem de Deus para os nossos corações. E as mensagens, as pregações, na minha visão, ela tem três características fundamentais. Primeira, a pregação pelo conhecimento da palavra. Você lê a palavra e explica com detalhes o que aquele texto está dizendo. Segundo, pregação pela experiência de vida. A palavra é explicada e ilustrada pela experiência da sua vida ou da vida de outra pessoa. Pode ser uma história verdadeira, pode ser uma história de sabedoria ou até mesmo um causo, como a gente chama. E pregação pela palavra e pela sua experiência com Deus. A gente sempre fala que nós não estamos no púlpito para falar de nós, mas de Cristo. Mas qual o melhor testemunho? Sendo verdade, é claro. Falar da experiência e do amor de Deus na vida de Davi, de Moisés, de Paulo ou na nossa vida. A mensagem, a arma do cristão, é uma experiência com Deus. E isso a gente não pode esconder. O tema que a gente vai utilizar é Efésios 6, 11 a 18. E a palavra de Deus diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, em algumas Bíblias tem assim: revesti-vos, em outra tem fortalecei-vos, ou fortaleçam-se. De qualquer maneira, as duas palavras se equivalem e quer dizer que o esforço humano é falho e insatisfatório, mas o poder de Deus é invencível. Muitas vezes enfrentamos humanos, ou hostes espirituais da maldade, com o nosso recurso humano e perdemos e falhamos. As ciladas do inimigo são planejadas por ele e colocadas em prática por pessoas que, infelizmente, aceitam o seu domínio. Os príncipes das trevas desse século conseguem empurrar pessoas que têm prazer em nos destruir, têm prazer em nos derrubar. Devemos vigiar para não dizer coisas erradas e não fazer coisas erradas. Há alguns anos atrás, eu vi um pastor que concedia uma entrevista onde afirmava que os cristãos deviam andar armados. E ele estava com a arma na cintura. A justificativa? A violência. Mas, queridos, quando foi que nós deixamos de confiar em Deus para confiarmos nas armas?
Quando foi que nós deixamos de ser mansos para sermos os valentes? Quando eu era do mundo, confusão era comigo mesmo. Eu sempre encarava brigas, confusões. Mas quando nós aceitamos a Deus, nós temos que mudar. Senão, não aceitamos a Deus. Nós vamos resistir aos dias maus com a armadura de Deus ou vamos sacar uma arma? O escudo da fé, do que fala a palavra, é uma arma na mão? A verdade de Deus nunca foi a violência. Essa entrevista, essa afirmação do pastor de andar armado, causou polêmica e discussões foram travadas. É claro que nós ficamos amedrontados com a violência e com as pessoas. Ficamos também indignados, porque apesar de pagarmos caro os nossos impostos, não temos uma educação boa, não temos um serviço de saúde bom e a segurança é péssima. A violência faz parte da vida de muita gente. Devemos estar atentos para não sermos destruídos por essa violência. Quando eu abro o meu guarda-roupa e vejo o meu casaco jeans, sempre me vem uma lembrança, um acontecimento diferente e marcante. Em muitas cidades do Brasil e algumas partes do mundo, sair depois das 19 horas ou 20 horas é super perigoso. Tem bairros e ruas que são evitados até na parte do dia, imagine à noite. Eu sempre agradeci a Deus por muitos anos que trabalhei na minha empresa, na empresa de energia, e nada de mal aconteceu comigo. Trabalhei 36 anos na empresa de energia e atendia chamados de madrugada muitas vezes. Nunca me aconteceu nada. E eu sempre fui grato a Deus por isso. Um dia, eu já morando aqui nessa casa onde eu estou, o equipamento saiu e eu fui me aprontar para atender o equipamento, que estava muita gente sem energia, e quando percebi, o pneu estava furado, o pneu do carro, e não dava tempo de trocar. Muita gente sem energia, o alarme tocando e o vigilante ligando para mim informando. Então eu peguei o meu casaco jeans, vesti e fui a pé para a subestação. Da minha casa para lá é mais ou menos 15 minutos. As ruas de madrugada são sempre desertas e perigosas. Eu iria passar por um bairro, por uma rua que era muito visitada pela polícia por causa de drogas e por causa de assaltos e morte. Então lá vou eu, com frio, com as duas mãos dentro do casaco jeans, em direção à subestação, apreensivo e orando. Quando cheguei nessa referida rua que eu tinha de passar, eu vi na esquina dois homens fumando e conversando. Gelei quando um deles tocou no outro e apontou para mim. Devem ter pensado, chegou uma vítima para nós. Chegou um desavisado que não sabe que aqui não se pode andar à noite, que não seja a gente ou que não seja amigo da gente. Os dois se aproximaram devagar e um deles perguntou: tio, tem um trocado aí? Eu, inesperadamente, disse: só tenho nota grande. Por que é que eu fui dizer isso? Arregalei os olhos e fiquei me perguntando: que loucura é essa? Como é que saiu essa frase da minha boca? Eu estava querendo provocar as pessoas, estava querendo morrer? E agora? Queridos, para minha surpresa, eles pararam no meio do caminho e um deles disse: vá em paz.
Eu nunca esperei dizer uma frase daquela, só tenho nota grande. Também nunca esperei ouvir daquelas pessoas, vá em paz. Fui até a subestação, normalizei o equipamento e depois contei ao vigilante o que havia acontecido. E ele me disse, pastor, que loucura! Quem passa por essa rua que não seja marginal não escapa de ser assaltado e muitas vezes esfaqueado. E eu disse, vou ter que voltar para casa usando o mesmo caminho. Voltei pelo mesmo caminho e não tinha mais ninguém. Cheguei em casa analisando essa frase que eu tinha dito para aqueles homens. Numa proporção muito menor, parecia um Davi louco, que não sabia o que dizia quando encontrou com Aquis, o rei de Gata, em 1 Samuel, no capítulo 21. Para me livrar daquele momento, só uma loucura maravilhosa que Deus me deu, uma palavra inesperada que Deus colocou em minha boca. Foi a resposta que salvou a minha vida. Eu podia ter sido assaltado e talvez esfaqueado. Com essa resposta que Deus colocou em minha boca, os dois se olharam, baixaram a cabeça e um deles disse, vá em paz. Parece que deu medo neles. Eles podem ter pensado, para dar uma resposta dessa, de noite, sozinho, esse cara de casaco está armado e quer atirar em nós. Eu estava armado? Estava. Estava bem armado. Armado até os dentes. Com a armadura de Deus. Com o escudo da fé e o capacete do Espírito Santo. Ele, na sua bondade, me guiou de volta são e salvo para casa. Eu fui livrado. Não para continuar desafiando o mundo e a violência, não para tirar vantagens, mas para exaltar o Senhor, para mostrar e ver que Deus é Deus em todo instante e em todo tempo. Não somente na vida de Davi, não somente na vida de Moisés ou de Paulo, mas também em nossas vidas. É a nossa arma contra os perigos da vida. É a nossa arma contra o pecado. É a nossa armadura, a nossa proteção contra as violências do mundo e do inimigo. Que a gente possa se conscientizar disso. Fugir da aparência do mal. Fuja do perigo, mas esteja sempre com a proteção de Deus em sua vida. Que Deus lhe abençoe, querido, e lhe proteja sempre. Em nome de Jesus. Amém?